Irmãos, boa noite. A graça e a paz de Cristo estejam no nosso meio. Vamos continuar as nossas exposições do livro de Apocalipse e nessa noite eu convido você a meditar no texto que se encontra no capítulo 8. Vamos ler e estudar um pouco sobre os versículos 1 ao 12. Apocalipse capítulo 8, versos 1 a 12. Assim diz a palavra de Deus: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Amém. Irmãos, eu vou passar alguns slides e para que a gente possa relembrar um pouco a respeito daquilo que nós já dissemos até aqui. É uma parte introdutória, bem curta, para que a gente possa então se situar mais uma vez no livro do Apocalipse daquilo que nós estamos expondo já há algum tempo. Essa, por exemplo, é a 16ª exposição que a gente já está fazendo nesse livro de Apocalipse. Então, só para nós recordarmos o que fizemos até aqui, né? Qual é a intenção desse livro, né? Esse livro ele foi escrito por João e pelo apóstolo João a partir da revelação que ele teve enquanto esteve preso na ilha de Patmos. Ele era um exilado e ele então recebe todas essas informações, toda essa revelação do Senhor, e a ordem vem diretamente do Senhor Jesus para que ele escreva tudo aquilo que ele vê, tudo aquilo que ele ouve, e ele envie para 7 igrejas da Ásia. E os propósitos pelos quais o Senhor envia essas cartas, primeiro é para mostrar, como você está vendo aí, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Não somente aquelas igrejas, mas a nós também. O que em breve deve acontecer? Do que o texto está falando? De tudo que está escrito nesse livro. Ou seja, a perspectiva de Deus é que tudo isso que nós já estamos expondo, tudo aquilo que nós vamos expor, tudo isso deve acontecer em breve. Outra questão, pode deixar aí. Outra questão que faz com que esse livro tenha um propósito é para confortar as igrejas que sofriam perseguições diversas naquela época.
Todas as igrejas que sofriam perseguição naquela época, sejam dos judaizantes, seja do Império Romano, foram alvo dessas cartas do Senhor Jesus para eles, para confortá-los, para animá-los a continuar nessa jornada cristã. Outro propósito pelo qual o Senhor envia essas cartas, ou o livro do Apocalipse por inteiro, é para corrigir algumas igrejas e elogiar outras, pelo modo como eles viviam nesse mundo. Ou seja, haviam situações nas igrejas, situações específicas em cada igreja, que demandavam correções que o próprio Senhor Jesus estava fazendo, mas em outras igrejas, especificamente duas, Esmirna e Filadélfia, o Senhor estava dizendo: está tudo certo com vocês, está tudo bem com vocês, eu estou enviando essa carta para que vocês se fortaleçam, para que vocês saibam que vocês estão indo bem na caminhada cristã, não parem. E por último, há um outro de vários propósitos que nós podemos enumerar, mas eu elenquei apenas quatro propósitos. Foi para mostrar que, apesar da tribulação, aquelas igrejas eram muito amadas por Deus. O fato de estarem sendo perseguidas não evidenciava que o Senhor havia abandonado eles, e eles precisavam ter isso em mente o tempo todo. Deus não abandonou vocês pelo fato de vocês estarem sendo perseguidos, pelo contrário, o Senhor ama vocês, e tudo isso que vocês estão passando vai redundar para vocês no futuro uma coroa de glória, algo que é eterno, algo que é imperecível. Então mantenham-se firmes na caminhada que vocês estão. Próximo slide. Eu gosto muito de uma definição desse teólogo chamado William Hendrickson. Ele diz que o Apocalipse tem o objetivo de nos mostrar que as coisas não são como parecem ser. Interessante que ele define a parte do livro do Apocalipse como dessa maneira, para mostrar que parece que o mal está reinando. Quantas vezes nós não temos essa impressão de que o mal não vai acabar, o mundo não vai melhorar, a corrupção não vai acabar, as perseguições aos cristãos não vão acabar? E esse teólogo diz que o Apocalipse foi escrito para isso, para mostrar para nós: as coisas não são assim, as coisas não parecem, as coisas não são como parecem ser. Então, o livro do Apocalipse, querido, é como se Deus estivesse abrindo as cortinas de toda a história que tem sido contada. É Deus abrindo as cortinas para nós, para mostrar a nós o que está por trás. Então, entenda que o livro do Apocalipse serve para que você veja os bastidores da história, como Deus está rompendo a sua vontade, apesar de toda a adversidade que o mundo impõe contra nós e contra Deus. Então, essa é a função, e achei muito acertada essa definição que esse teólogo dá para o livro do Apocalipse. Jesus é o diretor da história. Jesus é aquele que está levando a história para uma definição que Ele mesmo já planejou, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, e não Satanás. Satanás não tem domínio algum, Satanás não governa absolutamente nada. Satanás, inclusive, como Agostinho vai dizer, o próprio diabo é o diabo de Deus. Por que Agostinho faz essa definição? Porque ele diz que até o diabo cumpre os propósitos que Deus define para ele, e ele só vai até onde Deus permite. O diabo não é onipotente, e ele sabe que pouco tempo lhe resta, como o próprio Jesus vai dizer. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, por isso ele vem cheio de cólera contra a igreja e contra os santos. Mas então vamos fazer algumas divisões, e especialmente hoje nós estamos iniciando uma sessão diferente desse livro. A primeira sessão, nós temos aqui então 7 sessões que compõem o livro do Apocalipse como um todo. A primeira sessão, irmãos, ela compreende o capítulo 1 até o capítulo 3, e justamente compreende as cartas enviadas para 7 igrejas da Ásia, hoje atual Turquia. A segunda sessão desse livro compreende o capítulo 4 ao capítulo 7, e nos mostra a visão do céu e dos selos. Nós já fizemos todas essas exposições até aqui, e hoje nós iniciamos a terceira sessão, que divide esse livro
em 7 partes, que vai do capítulo 8 até o capítulo 11, e nos mostra as 7 trombetas afetando o mundo inteiro. A quarta sessão vai do capítulo 12 ao capítulo 14, descreve a perseguição do dragão contra a mulher e o seu filho. Nós vamos ver que significado isso tem. E a quinta sessão, do capítulo 15 ao 16, descreve as 7 taças da ira de Deus sobre o mundo. A sexta sessão, do capítulo 17 ao 19, mostra a queda de Babilônia e a punição de Deus contra a besta e o falso profeta. E finalmente, a sétima sessão, capítulos 20 e 21, é o grande final. É o grande final desse enredo que Deus está contando para nós desde a criação do mundo até esse último dia que compreende o final da história. Aqui o Senhor está fechando as cortinas da história. Aqui o Senhor está apagando as luzes dessa era para iniciar a outra era, que é então na Nova Jerusalém por toda a eternidade. E aqui nós encerramos então as exposições. Irmãos, qual é a lógica disso? O que a gente entende que são 7 sessões desse livro? Se você for estudar com atenção esse livro, você vai perceber que essas sessões são bem claras ali. São 7 sessões que compreendem todo esse material. Enfim, qual que é a lógica? Pode passar. Cada uma dessas 7 sessões corre de modo paralelo umas às outras. E cada uma conta a mesma história, a história de como Deus está agindo no mundo, desde a primeira até a segunda vinda de Jesus. A mesma história contada com perspectivas diferentes. Para que você entenda melhor o que eu estou querendo dizer e o que essas divisões elas representam, Deus está contando a mesma história desde que Jesus nasceu até quando o Senhor Jesus voltar, passar o período da grande tribulação, o Senhor Jesus voltar, instaurar o seu tribunal para julgar os vivos e os mortos, e então encerrar tudo. O livro do Apocalipse se divide nessas sessões que contam a mesma história. Para que você então tenha, para ilustrar o que eu estou dizendo, imagine que você está olhando para essa Bíblia e eu estou descrevendo a sua capa. Depois eu passo a descrever essa parte. Depois eu descrevo a parte de trás. Depois eu abro a Bíblia. É a mesma descrição do mesmo objeto, mas com perspectivas diferentes. Eu descrevi a capa, eu descrevi a contracapa, essa parte, a parte de dentro, mas é a mesma história que o Senhor está nos contando. Ele contou como as igrejas vão passar todo o período da história até a volta de Jesus na primeira sessão. Na segunda sessão ele vai nos contar outra parte dessa mesma história que compreende esse mesmo período da história. E assim até o final. É assim que o livro do Apocalipse precisa ser lido e entendido, irmãos. São histórias, a mesma história contada de perspectivas diferentes, mas acontecendo ao mesmo tempo. Pois bem, vamos então iniciar essa terceira sessão desse livro de Apocalipse, que vai do capítulo 8 até o capítulo 11, e que mostra as 7 trombetas afetando o mundo. Irmãos, mas perceba que essa sessão, a sessão anterior, na verdade, que mostra os selos sendo abertos, tem uma diferença básica a respeito do que está acontecendo. Na sessão anterior, na abertura dos selos, mostra que o mundo está perseguindo a igreja. É o mundo quem está impondo à igreja perseguições, dificuldades, sofrimentos. Então, passa todo esse período do Senhor mostrando que a igreja está sendo perseguida. O que faz com que os crentes orem a Deus pedindo. Capítulo 6, verso 10, abra sua Bíblia aí. Capítulo 6, verso 10, essa oração que os crentes fazem ao Senhor e que desencadeia tudo que vai vir a seguir. Capítulo 6, verso 10 diz: os crentes martirizados dizem: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
Os crentes estão orando, pedindo que o Senhor, então, faça justiça por tudo aquilo que eles sofreram nessa vida. Todos aqueles que foram martirizados e clamaram ao Senhor por justiça, agora, nessa sessão, o Senhor vai responder a eles. A oração dos crentes, se na sessão anterior o mundo perseguia a igreja, nessa sessão agora, que vai do capítulo 8 ao 11, o Senhor responde. O Senhor desencadeia o juízo contra todos os perseguidores da igreja e contra todos os ímpios, né? Mas vamos definir o que é ímpio. Às vezes a gente ouve algumas palavras, e isso fica na nossa mente e a gente não sabe basicamente definir o significado. O ímpio, irmãos, é aquele que despreza as coisas de Deus. É aquele que não deseja estar debaixo do governo do Senhor. É aquele que deseja seguir o seu próprio caminho. É aquele que não quer um relacionamento com Deus. E, sobretudo, aquele que se opõe à causa de Cristo. Então, todos aqueles que desprezam o Senhor Jesus se verão desse lado, sendo julgados pelo Senhor. Eles podem até nunca terem perseguido a igreja. A questão não é essa, não é infligir perseguição pessoal contra a igreja, não é vir queimar a igreja, não. Mas pelo simples fato de não terem esse compromisso, de não terem se convertido ao Senhor, eles estarão sendo julgados por Ele nesse momento. Versículos 1 e 2, irmãos, então nos mostra que houve um silêncio completo quando Jesus abre o sétimo selo. Então, imagine que a corte celestial está ali naquele momento presente, os anjos, os anciãos, os 4 seres viventes, a igreja, todos presentes ali. E quando Jesus abre o sétimo selo, ninguém diz nada. Silêncio. E o texto é enfático para dizer para nós que o silêncio durou cerca de meia hora. Imagine você num ambiente como esse e por meia hora ninguém diz absolutamente nada. Foi exatamente isso que aconteceu no céu. Tudo em silêncio. Mas qual é o objetivo disso? Por que tudo isso aconteceu? Por que as pessoas ficaram em silêncio? Por que a corte celestial ficou em silêncio? Primeiro, há 2 razões. A primeira razão é que o silêncio, nesses contextos de juízo, e os irmãos vão perceber isso, que a gente vai citar exemplo do Antigo Testamento. O silêncio é aquilo que é introdutório, aquilo que prepara o ambiente para que o julgamento de Deus possa iniciar. Segunda razão, porque há então esse silêncio no céu, é que revela uma atitude de expectativa de todos aqueles que estão presentes. A expectativa é, e agora? O que vai acontecer? Já tanta coisa aconteceu aqui desde esse capítulo 8, os capítulos anteriores, tanto já aconteceu, tantas revelações já aconteceram, mas e agora? Percebem que a expectativa de quem está ali presente é que faz com que esse silêncio sepulcral esteja acontecendo ali naquele momento? Então, o silêncio precede o julgamento do Senhor e revela essa atitude de expectativa de quem está ali presente. Após isso, após esse momento de silêncio, alguns anjos cumprem um papel sacerdotal nesse momento. Eles recebem trombetas e um deles recebe um incensário. E o que é um incensário? O incensário naquela época, era um objeto pequeno utilizado pelo sacerdote, lá no Antigo Testamento, quando ele estava ministrando no tabernáculo e posteriormente no templo. Esse incensário era onde ele colocava brasas, e sobre essas brasas ele jogava incenso, e aquele incenso queimava. E aquele incenso subia num simbolismo de aroma agradável ao Senhor. Então, perceba que existem associações o tempo todo sendo acontecidas aqui,
com o Antigo Testamento e o que está acontecendo no Apocalipse. E só o sacerdote fazia isso. E esse anjo recebe esse papel de sacerdote, de queimar incenso diante de Deus e diante de toda aquela corte celestial. E esses anjos estão preparando o cenário para o início do juízo. Nos lembramos também que aqueles que tocavam as trombetas no Antigo Testamento eram os levitas. Então tudo aqui remonta àquele período da história onde os levitas eram responsáveis por conectar aquele povo ao Senhor, de conduzir aqueles momentos de reunião entre o povo e o Senhor. É isso que está acontecendo aqui nesse momento. E nos versículos 3 e 4 nos mostram esse anjo com o incensário que desempenha essa função de sacerdote. E ele está, como nós já dissemos, ele está replicando aquilo que acontecia dentro do tabernáculo. A base para que isso aconteça, irmãos, se encontra lá em Levítico capítulo 16, verso 12, e diz o seguinte: aqui o Senhor dando ordens para como deve ser construído o tabernáculo e o que deve acontecer ali dentro. E o Senhor diz: tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Era para que o sacerdote pegasse esse incenso e queimasse do lado de dentro do tabernáculo. A diferença é que isso estabelecia algumas diferenças entre o que acontecia dentro do tabernáculo e fora do tabernáculo. Fora do tabernáculo era aquele cheiro de morte o tempo todo, com sacrifícios acontecendo, com animais sendo queimados no altar ali do sacrifício. Então, do lado de fora era um aroma muito forte de carne queimada, de sangue derramado. Mas onde Deus está, não há cheiro de morte. Onde Deus está, há um incenso aromático. E isso fazia com que as pessoas que tinham acesso àquele local percebessem a diferença. Imagine que, claro que é só uma ilustração, mas imagine que isso aqui fosse o tabernáculo. E lá fora nós estivéssemos fazendo sacrifícios de animais, queimando os animais, como mandava a lei, e aquele cheiro muito forte lá fora. Mas quando você entrasse aqui dentro, você percebia que aqui tinha um cheiro diferente. E a associação é para que o povo fizesse isso era: Deus está presente aqui dentro, a arca está presente aqui dentro, e esse cheiro agradável só está aqui dentro. Então, eu gosto muito disso. Deus ensina até mesmo pelo cheiro. A pedagogia de Deus, ela ensina o seu povo até por aroma. E isso é fantástico a gente perceber essa questão do Senhor. Beleza? Então, isso que o anjo está fazendo aqui, queimando as orações nesse incensário, e essas orações sobem ao Senhor como esse aroma agradável. Isso mostra, irmãos, que as orações do povo de Deus são como esse incenso agradável para Ele. E isso muda completamente a nossa perspectiva de oração, porque às vezes a gente acha que a gente está falando sozinho. Quantas vezes você já teve essa percepção de que você está falando sozinho, são palavras lançadas ao ar? Mas o texto está nos mostrando que todas as orações que nós fazemos, além de ouvidas pelo Senhor, além de respondidas pelo Senhor, são como um incenso agradável a Ele. Versículos 5 e 6 mostra que as orações dos crentes, clamando por justiça, desencadeia uma série de eventos catastróficos. Então, respondendo àquela pergunta dos crentes, os martirizados: Senhor, até quando nós vamos viver sem a Tua justiça? Até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? E as orações são queimadas como incenso e são elevadas ao Senhor. Esse mesmo incensário agora
sem o incenso, o anjo coloca novamente brasas dentro desse incensário e lança esse incensário na terra. E a abertura desse sétimo selo, irmãos, retoma a narrativa de juízo iniciada no capítulo 6, versos 12 a 17. Perceba que o texto está retomando algo que já está sendo feito anteriormente. Abra sua Bíblia então, capítulo 6, versos 12 a 17. O texto nos diz assim: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Depois disso, o capítulo 7 é aquilo que nós chamamos de um interregno. É uma pausa que o Senhor dá na narrativa para explicar algo que é anterior a esse capítulo 6. Pois bem, depois que o capítulo 7 passa, o Senhor explica a questão dos 144.000, da multidão dos glorificados. Nós então temos retomada a narrativa do juízo contra os ímpios. Então, a pergunta que pode surgir na nossa mente agora, nesse momento, é que por que há aqui a presença de trombetas anunciando e desencadeando catástrofes sobre o mundo? Por que são especificamente trombetas aqui? No Antigo Testamento, irmãos, e se lembre muito bem disso, o livro do Apocalipse é quase que totalmente dependente do Antigo Testamento. Se você conhece bem o Antigo Testamento, você consegue fazer as associações que João está vendo aqui. Então, perceba que no Antigo Testamento as trombetas eram tocadas em diversos momentos, como coroação de reis, em sacrifícios, em momentos litúrgicos. Mas, nesse contexto específico de Apocalipse, trombeta significa juízo contra os inimigos do povo de Deus. Veja a conexão desse texto com a batalha de Jericó. Esse texto já está em Juízes capítulo 6, nós não vamos abrir lá porque é um texto longo, mas veja a similaridade de trombetas sendo tocadas para anunciar juízo contra os inimigos do povo de Deus. Naquela situação de Juízes, na batalha de Jericó, 7 sacerdotes levavam 7 trombetas diante do povo. No 7º dia, eles rodearam 7 vezes a muralha e os 7 sacerdotes tocaram as trombetas. Ao povo que acompanhava os sacerdotes, não cabia dizer palavra alguma. Está percebendo o paralelo? Silêncio no céu, trombetas prestes a tocar. E após esses 7 dias, os sacerdotes tocaram as trombetas. As muralhas de Jericó ruíram, e o resto da história nós já sabemos. A vitória de Deus, a vitória do seu povo em Jericó, preste atenção nisso. A vitória de Deus e a vitória do seu povo em Jericó apontam para esse momento do contexto de Apocalipse. Deus está contando a mesma história para nós desde a fundação do mundo. E nós vamos entender lá na frente como é que nós podemos entender essa história de uma maneira prática. Então, queridos, o caos
provocado após o toque das trombetas começa. Versículo 7 em diante. Versículo 7, irmãos, mostra então que a parte terrestre do planeta é afetada. E aqui, de fato, isso aqui é literal, irmãos. Embora existam compreensões diferentes. Mas a minha posição é que são eventos literais. Chuva de pedras incandescentes destrói 1/3 da flora do planeta e toda a erva verde. Essa erva verde simboliza as lavouras espalhadas pelo mundo inteiro. Imagine que então 1/3 do planeta Terra, 1/3 da flora do planeta, 1/3 das lavouras do planeta são destruídas por conta dessa chuva de pedras incandescentes. Vamos para outro paralelo com o Antigo Testamento, para mostrar que Deus está contando, Deus está encenando essa história para nós desde o Antigo Testamento. Essa história se parece muito com a 7ª praga que Deus envia sobre o Egito. E a 7ª praga é justamente chuva de pedras. O Egito sofreu, é como se Deus estivesse dando um spoiler para nós, lá do Egito, daquela libertação que Ele deu contra o Egito, do seu povo. Ele libertou o seu povo das mãos, do jugo dos egípcios, e Deus estava dando ali um spoiler do que vai ser o final da história. Então, quando o Senhor permite que a primeira trombeta seja tocada, chuvas de pedras incandescentes caem sobre a terra, destrói toda essa fauna, toda essa flora do planeta e faz essa conexão com o Egito. Versículos 8 e 9, agora o ecossistema oceânico é afetado pela segunda trombeta. Irmãos, é possível que esse objeto descrito como que uma grande montanha ardendo em chamas seja um meteorito gigantesco. Como eu disse, existem algumas pessoas que divergem dessas interpretações literais, e nós respeitamos isso, mas precisamos assumir uma posição, e creio que seja muito provável que esse objeto, como que uma grande montanha ardente em chamas, seja esse meteorito gigantesco que vai cair sobre a terra quando essa segunda trombeta tocar. E quando ela cai no oceano, 1/3 deste se torna em sangue pela proporção de destruição que ele causará. A destruição será tamanha que a coloração dos oceanos vai mudar, irmãos, por conta desse meteorito gigantesco caindo sobre o planeta. Algo parecido aconteceu, talvez, quando os dinossauros foram extintos, né? E nós temos a evidência da cratera que existe até hoje lá no México. E vai ser mais ou menos assim, irmãos. Vai ser um vislumbre daquilo que vai acontecer no final dos tempos. Além disso, além dessa destruição da fauna, da flora oceânica, a economia também vai ser afetada pela destruição de 1/3 das embarcações pelo mundo. Barcos pesqueiros, iates milionários, navios, canoas, nada vai resistir a esse momento. Embora a destruição não seja completa, 1/3 apenas disso vai ser destruído, mas a economia também vai sofrer por conta dessa destruição. E vamos para outro paralelo com o Antigo Testamento. A primeira praga de Deus contra o Egito, você vai se lembrar, foram as águas do Nilo se tornando em sangue, matando todo o ecossistema do Nilo, matando toda uma economia gerada por conta da extração daquilo que eles faziam do Nilo.
Deus está enviando juízo contra aqueles que oprimem o seu povo. Nós já vimos que em Jericó foi um vislumbre disso. O Egito é um vislumbre disso, para que nós tenhamos essa noção de que, ok, o povo de Deus pode até ser oprimido por um período de tempo nessa era, mas eles não passarão em branco diante do Senhor. Saiba que as suas orações pedindo justiça ao Senhor, saiba que as orações que nós fazemos clamando ao Senhor para que Ele intervenha na história, para que Ele reduza a maldade no mundo, isso está sendo elevado ao Senhor como um aroma agradável a Ele. E o Senhor está ouvindo as nossas orações. E no devido tempo Ele vai agir dessa maneira. Versículos 10 e 11 mostra que o ecossistema fluvial da terra, ou seja, dos rios, é afetado pela terceira trombeta. Mais uma vez, irmãos, é possível que seja um meteorito, mais uma vez, lançado ao planeta, e ele arde em chamas. Mas diferentemente do objeto anterior, que cai no oceano, esse objeto que cai nos rios, ele tem um nome, e o seu nome é absinto. E chegamos a uma expressão um tanto quanto difícil, porque essa palavra não é utilizada mais nenhuma outra vez na Escritura. Nós não temos contexto para saber o que João está de fato vendo e descrevendo para nós. Mas se João está descrevendo algo para demonstrar que as águas vão ficar amargosas, vão ficar impróprias para o consumo, vão ficar venenosas, talvez João esteja descrevendo uma planta que nós conhecemos hoje como losna. Quantos aqui conhecem a losna? Só o Alberto. Mas depois você vai procurar lá para os mais antigos, para os seus avós, talvez para os seus pais, para aqueles que estão aqui com vergonha de levantar a mão, né? Para não falar que são mais velhos, né? Mas é uma planta extremamente amarga, embora não seja venenosa, mas ela causa um amargor terrível na boca. E é óbvio que não é o amargor que vai matar as pessoas que consumirem essa água, mas aquilo que ela produz, talvez como as doenças que se proliferam ali, cólera. Isso mata muito. E o Senhor está dizendo que esse meteorito chamado absinto, e que vai trazer um gosto horrível para a água, vai poluir a água, vai matar populações inteiras, irmãos, por conta do consumo dessas águas. Então estão percebendo que até agora Deus está punindo o ímpio pela destruição da flora terrestre, pela destruição do ecossistema oceânico e pela destruição dos rios espalhados pela terra. E o versículo 12: agora os astros no céu são feridos para que não desempenhem suas funções que beneficiam a humanidade. Se a destruição está agora no globo terrestre, na terra, no mar, nos rios, agora a humanidade é afetada com aquilo que acontece no espaço, no cosmos. E aqui o texto está nos dizendo que todo o cosmos será usado por Deus para trazer juízo ao mundo. Agora, 1/3 do dia e da noite não vão ter o benefício da luz natural. São 4 horas a menos de sol, são 4 horas a mais de trevas totais, e isso vai causar um tremendo impacto na vida da humanidade, irmãos. A impossibilidade de desempenhar os afazeres normais, das coisas mais simples às mais complexas. Você quer um paralelo disso? Deus já deu um vislumbre para nós. Como é que vai ser isso? A 9ª praga de Deus contra o Egito foi exatamente trevas. E não foi puramente um eclipse que aconteceu.
Todos nós aqui já vimos um eclipse. E a gente sabe que um eclipse não tira a mobilidade das pessoas. Mas o paralelo não é um eclipse. O paralelo aqui é com aquilo que aconteceu lá no Egito. Êxodo capítulo 10, versos 21 a 29. Toda aquela terra do Egito foi tomada por uma escuridão tão espessa, e isso aqui está no texto, que ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. E o Senhor diz mais a respeito daquelas trevas que abateram o Egito por 3 dias. O Senhor vai dizer que foram trevas tão espessas que poderiam ser apalpadas. Irmãos, não tem luz artificial que vai conseguir iluminar as trevas provocadas nesse momento. As luzes aqui não vão ser suficientes, como no Egito não foram. O quadro aqui, irmãos, são de más notícias mesmo. É do Senhor vindo com a sua santa ira, com a sua santa justiça, punindo aqueles que foram terríveis contra a igreja de Deus, contra aqueles que perseguiram o povo de Deus. E a diferença é que o texto de Apocalipse não nos mostra isso. Mas lá no Egito, se é que nós podemos fazer essa comparação, lá no Egito, os únicos locais que não tiveram essas trevas permeando a vida das pessoas foram na casa dos israelitas. Nas casas dos israelitas, nas casas onde havia povo de Deus, não havia treva. E isso é um paralelo espiritual, inclusive. Na casa onde existe a habitação do Espírito Santo, não há espaço para treva nenhuma. Quero então, irmãos, concluir esse texto. Quero fazer 3 conclusões, depois 3 aplicações e, por fim, quero fazer algumas indicações de livros para você que tem o interesse de se aprofundar naquilo que a gente ainda vai falar aqui. Primeira conclusão que esse texto nos traz, e as conclusões dizem respeito ao que o texto nos ensinou. O que esse texto nos ensinou nesta noite? Quais são as informações que você tem que sair daqui nessa noite e que tem que fazer diferença na sua vida a partir de hoje, fazer diferença na sua semana, no modo como você se relaciona com as pessoas e com Deus? Primeira conclusão que nós temos nesse texto: o povo de Deus, irmãos, desfruta da certeza de que as suas orações são ouvidas e respondidas por Deus. É isso que o texto está nos ensinando, irmãos. Deus está atento às orações que você faz coletivamente, as orações que você faz na sua casa, individualmente, aquele momento que você se afasta do mundo para que você tenha aquele momento com Deus. O Senhor está ouvindo isso. O Senhor está ouvindo as suas orações. E além de ouvir as suas orações, a sua oração sobe como um aroma agradável ao Senhor. Se você quer agradar a Deus, tenha uma vida de oração. Essa é a primeira conclusão que nós fazemos nessa noite. Primeiro ensinamento que esse texto nos traz. Segundo ensinamento, ou segunda conclusão que nós fazemos e tiramos desse texto, é que a criação, irmãos, a criação, a natureza, ela está pregando a nós e o dia do juízo se aproxima. A pergunta é: será que tudo isso vai acontecer? Catástrofes naturais, elas só vão começar a acontecer quando chegar esse período da história? Será que a natureza, a criação vai se voltar contra nós somente quando essas trombetas começarem a tocar, ou isso já acontece? Já acontece. Você, com certeza, assistindo aos jornais,
lendo as notícias no G1, você já se deparou com notícias anunciando que em determinada parte do mundo aconteceu um terremoto, aconteceu um tsunami, furacões, erupções vulcânicas? Você já deve ter ouvido isso. Em alguma ocasião da sua vida você já se deparou com notícias assim. Só que a diferença, queridos, é que nos telejornais eles não te explicam teologicamente por que isso acontece. Por que esses desastres naturais acontecem, irmãos? Porque o Senhor está manifestando o tempo todo, com cada desastre natural. O dia do juízo se aproxima. Isso aqui é um vislumbre, ou esses desastres naturais que todos nós já fomos testemunhas algum dia, é o Senhor que está enviando um sino tocando para nós, para a humanidade inteira. O dia do juízo se aproxima. Então, todas as vezes que você se deparar com uma notícia assim, você precisa compreender a teologia por trás. É claro que tem toda uma questão da biologia, não é? Que explica cada fenômeno desse. Mas teologicamente, é só a igreja que pode compreender isso. É o Senhor que está por trás disso. É o Senhor que está mostrando para nós que esse mundo ainda está caído e que a maldição que o Senhor lançou sobre a criação por causa de Adão ainda está em vigor. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8 que a criação toda geme, aguardando a redenção, a manifestação dos filhos de Deus, aguardando que ela mesma será restaurada, para ser como era no Éden, sem mais todo esse caos que vem contra nós. E perceba que lá no Éden, irmãos, nós governávamos a criação, nós sujeitávamos a criação, nós cuidávamos dela, e ela respondia a isso de forma amorosa a nós. Agora a pergunta é: será que nós temos condição hoje de sujeitar a criação? Será que tudo que nós plantamos dá? Será que toda lavoura que se planta, ela vinga e ela cumpre o seu propósito? Agora não é mais assim, porque existe uma maldição do pecado sobre a criação. E toda vez que essa criação se volta contra nós, com esses desastres naturais, é Deus dizendo: chegará o dia do juízo. E a terceira e última conclusão que fazemos, irmãos, sobre esse texto é que todo enredo bíblico aponta para a vitória do Messias e a chegada plena do seu reino. Não há um texto sequer em toda a Escritura que não diga a respeito a isso, da vitória do Messias sobre o pecado, sobre a morte, sobre os inimigos de Deus e a chegada plena do seu reino. Apesar de talvez você ouvir isso por aí, o enredo da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, não é sobre como ter sucesso na vida, não é como ser bem-sucedido, não é como ser uma pessoa melhor. Nossa, eu vou ler a Bíblia para que eu seja uma pessoa mais altruísta, uma pessoa mais iluminada, uma pessoa melhor, comportamento melhor. Isso é fruto, claro, mas a Escritura, a Bíblia, precisa ser entendida como a retomada que Deus está fazendo, tirando a descendência da serpente, ou seja, daqueles que são inimigos de Deus, do reino dele, para que o reino seja mais uma vez pleno, sem pecado, sem injustiça, como Deus idealizou desde o começo. O enredo bíblico não é como você fazer campanhas para receber algo em troca. Não é nada disso. É sobre como Deus está reconciliando consigo mesmo o mundo.
E eu quero então aplicar esse texto, fazer 3 aplicações. E a pergunta é: e agora? O que eu e você precisamos fazer diante dessas verdades? Primeiro, revise as suas motivações para uma vida de oração. Qual é a sua motivação para orar, para ter uma vida de oração ou não? Qual é a motivação para que você continue essa sua vida de oração ou para que você comece uma vida de oração? Pode ser que, como eu já disse, pode ser que às vezes você se sente sozinho, falando sozinho. Mas eu quero garantir para você nessa noite que o Senhor está ouvindo você, e Ele tem prazer em ouvir você, e as suas orações são como um incenso agradável para Deus. Como eu já disse, isso muda tudo. Quando você sai daquela agitação do mundo, entra num local reservado, e você sabe que Deus já está ali se agradando de você, e você sabe que Deus está ouvindo você, e você sabe que só pelo fato de você estar orando a Deus, aquilo está subindo a Ele, e Ele está se agradando da sua vida. Isso faz com que a gente revise todas as nossas motivações para uma vida de oração. Você que já tem, parabéns, continue assim. Mas você que não tem esse costume de ter uma vida de oração, comece hoje mesmo, queridos. Agradar a Deus é mais simples do que você pensa. Tanta gente achando que para agradar a Deus precisa fazer promessa disso, parar de tomar Coca-Cola, parar de comer aquilo, para fazer jejum, não sei do que, deixar de ver Netflix. Gente, vida de oração. Segunda conclusão, segunda aplicação que nós fazemos, conclusões práticas que fazemos é: olhe para os acontecimentos do mundo sob a ótica de Deus. Tudo que acontece no mundo, as catástrofes naturais, estão nos mostrando que Deus está levando a história para um propósito de juízo final e de renovação de todas as coisas. Então, todas as vezes que você se deparar com uma notícia dessa, de catástrofes naturais, de guerras, de rumor de guerra, você precisa ter essa mente teológica de analisar o mundo a partir dos óculos de Deus, e não se alarmar com aquilo que a mídia diz, porque você sabe para onde Deus está levando a história. O mundo não vai acabar, irmãos, antes de Deus concluir tudo que Ele tem que fazer. Então a igreja precisa ter esse olhar teológico. E por fim, reforce a sua compreensão bíblica a partir da narrativa da redenção. O que é a narrativa da redenção, irmãos? É a história que Deus está contando. É a história onde Deus criou todas as coisas no Éden. É a história de o homem estragando todas as coisas ainda no Éden, em Gênesis capítulo 3. É a história de Deus corrigindo esses erros que o homem fez, enviando o seu filho ao mundo. E é a história de Deus encerrando todas as coisas num grande finale, com a vitória de Cristo e da igreja. De Gênesis a Apocalipse, nós temos a história da criação, da queda, da redenção e da consumação. Aquele amigo seu chegar falando: ô meu irmão, recebi uma revelação fresquinha aqui, ó. Deus falou comigo, especificamente comigo, amém. Mas o que Ele falou? Está ligado com a história da redenção? Acho que não. Então Deus não falou nada. Irmãos, isso nos protege de heresia de todo tipo. Te protege de embarcar em encontros religiosos, encontrões religiosos, que vai ser o impacto na sua vida. Te blinda de falsos mestres que vão tentar torcer a verdade bíblica para colocar uma mentira dentro da sua cabeça, para mostrar para você que você é o centro do coração de Jesus, para mostrar para você que você é igual a Deus.
Mas se você entende que a Bíblia conta a história da criação, da queda, da redenção e da consumação de todas as coisas, meu irmão, você não vai ser enredado por teologia ruim em momento algum da sua vida. Saber sobre o enredo bíblico vai ajudar muito você a conhecer mais o Deus que você serve e ajudar você a se blindar de tanto lixo que nós temos por aí espalhado nessa era de hiperinformação. Leia a Bíblia e faça oração, já dizia aquele cântico das crianças, né? Então, irmãos, eu quero indicar algumas leituras para você que tem interesse de saber a respeito do enredo bíblico. Como é que eu posso ter uma compreensão fiel do enredo bíblico e, de fato, saber o que Deus está fazendo no mundo? E eu tenho algumas indicações de livro para você. A primeira indicação que eu faço para você é esse livro aí, Teologia Bíblica, do Antigo e do Novo Testamento. Esse autor chamado Gerhardus Voss. Você que gosta talvez de uma leitura mais acadêmica, esse é um bom livro para você, que vai explicar para você de maneira muito mais profunda aquilo que nós temos feito aqui. Outra indicação que eu faço para você adquirir, esse livro chama-se O Progresso da Redenção, de um autor chamado Willem van Gemeren. E ele vai dizer como é que você tem que ler a Escritura também, tendo essa compreensão de que Deus está contando uma história do progresso da redenção para o seu povo. Outra indicação para você é esse livro aí, Introdução à Teologia Bíblica, do Graham Goldsworthy. E ele também, de uma perspectiva mais simples, com uma linguagem mais simples, vai mostrar para você a mesma coisa que esses outros também vão contar. E outro, essa é uma trilogia chamada Criação e Consumação, são 3 volumes de um autor chamado Gerhard van Groningen. Então são aí 3 volumes desse livro que vai trazer para você uma compreensão muito clara e perfeita do que Deus está fazendo na história. E por último, essa indicação de outro livro excelente também, de um outro autor excelente, chamado Sidney Greidanus, chamado Do Caos ao Cosmos, da Criação à Nova Criação. Ele está explicando para você como Deus organizou o caos que havia anteriormente e como Ele está resolvendo o caos que o nosso pecado causou à criação. E Ele vai dizer como é que Deus vai tratar a história de Gênesis a Apocalipse. Então fica aí para você que tem mais interesses em saber a respeito de teologia. São essas indicações que eu tenho para você, tá? Deus nos abençoe, vamos orar. Senhor Santo Deus, nós rogamos ao Senhor que coloque todas essas verdades no nosso coração e que isso faça sentido para nós. Que a nossa mente seja a mente de Cristo, que nós tenhamos a mesma percepção que o Senhor quer que tenhamos a respeito da sua palavra e daquilo que o Senhor está fazendo. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.